um youtuber que virou político graças a polêmicas de internet e discursos agressivos. Um deputado estadual que virou alvo de pedidos de cassação por comentários machistas. Um parlamentar que fala agora em renunciar antes de ser julgado pelos colegas de assembleia. Esse é o Arthur Duval. Eu sou a Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 20 de abril de 2022, dia em que o deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, anunciou que está renunciando ao mandato. Ele é alvo de um processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo por quebra de decoro parlamentar. O processo foi aberto depois do vazamento de áudios enviados por ele a amigos em grupos de WhatsApp. Nesses áudios, entre outros impropérios, ele diz que existem mulheres mais bonitas na fila de refugiadas ucranianas do que em filas de baladas de São Paulo. Diz também que essas mulheres são fáceis porque são pobres. A renúncia do parlamentar não interrompe o processo que tem lá na Assembleia Legislativa contra ele. Um processo que ainda vai julgar seus direitos políticos e que pode torná-lo inelegível pelos próximos 8 anos. O Arthur Duval afirmou que vai renunciar em respeito aos 500 mil eleitores que votaram nele. Disse que é vítima de um processo injusto e arbitrário e que, abre aspas, sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos e vai ficar claro que eles querem, na verdade, é me tirar das próximas eleições, fecha aspas. Após a divulgação dos áudios, o Arthur Duval foi alvo de 21 representações na Assembleia. Elas foram transformadas em um único processo pelo Conselho de Ética. Esse conselho já aprovou a cassação dele. O que resta para que ela seja concretizada é o voto em plenário, onde todos os deputados estaduais paulistas podem se posicionar. A cassação foi aprovada pelo Conselho de Ética da Assembleia por unanimidade. Isso aconteceu no dia 12 de abril. Ao se defender no dia da votação desse conselho, o Arthur Duval se desculpou pelas falas machistas, mas afirmou que estava sendo julgado não pelo que ele falou, mas por quem ele é. O deputado acusou colegas de hipocrisia por aprovarem a sua cassação depois de não terem feito o mesmo com o Fernando Cury, parlamentar que apalpou a colega Isa Pena durante uma sessão da Assembleia Paulista em 2020. Agora, para que os direitos políticos do deputado sejam de fato cassados, o texto precisa ser pautado no plenário pelo Carlão Pignatari, que é presidente da Assembleia Legislativa Paulista. São necessários 48 votos favoráveis entre os 94 deputados estaduais. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o MBL, o Movimento Brasil Livre, grupo ao qual o Arthur Duval é ligado, espera conseguir uma pena menor para ele, uma pena que preserve seus direitos políticos. O Arthur Duval viajou para a Ucrânia quando era deputado estadual pelo Podemos, pré-candidato ao governo paulista e um dos principais nomes do MBL. Ele viajou com Renan Santos, que é coordenador desse movimento político. A viagem aconteceu no dia 28 de fevereiro. O objetivo de ir para uma zona de guerra, segundo a dupla, era contribuir para combater a contranarrativa russa, além de ver de perto a situação ucraniana. Já era uma atitude criticada pelo oportunismo, mas a coisa ia piorar. Na viagem, Duval e Santos fizeram uma live de arrecadação de dinheiro a ser usado na compra de suprimentos para os ucranianos. Eles prometeram ainda transferir uma parte do dinheiro ao exército da Ucrânia. A live arrecadou R$180 mil. A iniciativa foi saudada pelo Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, que na época era pré-candidato à presidência pelo Podemos. O movimento seguinte do Arthur Duval foi postar um vídeo na cidade de Irpin, uma província de Kiev, já em território ucraniano. As imagens mostravam cenas de casas, prédios e ruas destruídas, além da fotografia em que o deputado estadual aparece ao lado de garrafas que seriam usadas, segundo ele, para fazer coquetéis Molotov. Embora o Arthur Duval tenha se licenciado da Assembleia para fazer a viagem, o seu cargo como deputado estadual tem uma esfera de atuação. Segundo disse na época o Marco Antônio Teixeira, que é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. A postagem ao lado de garrafas para fazer coquetel Molotov, também de acordo com o professor, contrariava a premissa de um parlamentar, que tem como objetivo seguir a lei e manter a paz.
Essas imagens renderam a abertura de 2 inquéritos pelo Ministério Público Federal, que prometeu investigar Arthur Duval pela fabricação de coquetéis Molotov na Ucrânia. Quando a dupla do MBL deixou a Europa, as críticas se avolumavam. E aí, quando os dois estavam dentro do avião rumo ao Brasil, o site Metrópolis revelou o conteúdo de áudios que o Arthur Duval tinha mandado para grupos de amigos do Brasil via WhatsApp. Nesses áudios, o deputado faz comentários como: Eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, mano, nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, de 200 metros mais, só deusa, é sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho assim, fora de série, assim, se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? O Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez, ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Os áudios de Arthur Duval contêm não apenas machismo, mas racismo e classismo, segundo escreveu a cientista política Manuela Miklos num texto para o Nexo. Ela ressaltou que o deputado, abre aspas, sempre usou sua voz para dizer absurdos contra mulheres, defendeu a liberdade de expressão como pretexto para defender a violação de direitos reiteradas vezes. Sempre fez isso com muita eficiência e com o máximo ganho para si e para os seus. Não surpreende que nos áudios vazados fale de raça, gênero e classe de maneira chula e revoltante. É o que fez dele deputado estadual em São Paulo. Fecha aspas. Após a divulgação dos áudios, o Arthur Duval perdeu a noiva, mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, além do aval de aliados. Ele também se desfiliou do partido Podemos, que tinha instaurado um processo de expulsão contra ele, desistiu de ser candidato ao governo do estado, agora nas eleições de 2020, e se tornou alvo dos pedidos de cassação de mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os áudios de Arthur Duval abriram uma crise no MBL. O coordenador do movimento, Renan Santos, que viajou com Arthur Duval para a Ucrânia, disse em seu Twitter que a divulgação dos comentários do parlamentar, abre aspas, virou perseguição total para destruir o Arthur e o MBL, fecha aspas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o Arthur Duval disse que se afastou do movimento para que seus membros não sofram a consequência de um erro dele. No início de fevereiro, o MBL já tinha passado por outro momento de questionamento. Um de seus líderes, o deputado Kim Kataguiri, virou alvo de pedidos de cassação de mandato parlamentar após dizer no podcast Flow que o nazismo não deveria ter sido criminalizado na Alemanha. Depois da publicação da notícia sobre o caso, o parlamentar se desculpou. O Movimento Brasil Livre surgiu em 2014 com uma bandeira antipetista. Ganhou corpo em 2015 convocando protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff com um discurso contra a corrupção. O movimento conquistou projeção nacional ao levar milhares de manifestantes às ruas e passou a participar da política institucional a partir de 2016, com a eleição de 8 de seus integrantes. O MBL cresceu em 2018, compondo uma bancada no Congresso Nacional, alinhado ao discurso do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. Aí rompeu com o bolsonarismo em 2019 e chegou a convocar protestos na pandemia de Covid-19, pedindo o impeachment de Bolsonaro em 2021, mas os atos não vingaram. O grupo político nasceu e cresceu utilizando a internet como principal ferramenta de mobilização para difundir suas ideias e posições. Além das pautas conjunturais contra o PT e a favor da Operação Lava Jato, o MBL defende uma agenda liberal na economia, com menos participação do Estado. E defende também uma agenda conservadora nos costumes. Travou por muito tempo uma guerra cultural que hoje é encabeçada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O histórico de declarações e posicionamentos políticos de integrantes do MBL, principalmente contra mulheres, é longo. Em 2013, o Kim Kataguiri fez a seguinte comparação em uma publicação no Twitter, abre aspas, sabem as semelhanças entre as feministas e o miojo?
Ficam prontas em 3 minutos e são comida de universitário. Fecha aspas. Em um vídeo publicado há 2 anos, Renan Santos disse o seguinte: E o papo lá, essa mulherada tá difícil, tá dureza. Esse feminismo aí tá enchendo os culhões. E aí você começa a ficar neurótico, né? E esse é o problema. Eu começo a entender... Os discursos machistas também marcaram as manifestações organizadas pelo grupo em 2015 e 2016, manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E aí agora, em 2022, dias depois da divulgação dos áudios do Arthur Duval, a Dilma disse o seguinte, abre aspas, as frases características do MBL para me qualificar foram: burra, vagabunda, prostituta, vai pra casa, vai pro tanque. E aí, pairou um silêncio generalizado. Naquele momento, o MBL foi ultravalorizado. Fecha aspas. Depois de ser eleito deputado estadual, o Arthur Duval concorreu à Prefeitura Paulistana em 2020, obtendo 500 mil de votos a que ele se refere no anúncio de renúncia. Os planos de concorrer ao governo do estado foram enterrados, mas ele tenta manter a sua carreira política. Em 29 de março, o deputado se filiou ao Partido União Brasil, uma filiação que deixa aberta a possibilidade de que ele se candidate a deputado federal na eleição que ocorre em outubro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a legenda considera que o Arthur Duval mantém um bom potencial de voto, apesar da divulgação dos áudios. Esses planos, porém, dependem dele se livrar da cassação na Assembleia, algo que, por hora, parece difícil. A data oficial do carnaval, mais para o começo do ano, foi adiada devido à alta de casos de Covid no Brasil. Mas muitos eventos carnavalescos vão acontecer agora a partir de quinta-feira, no feriado de Tiradentes. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, como vai ser esse carnaval fora de época? As prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro deram apoio para a realização de desfiles de escolas de samba. Já para os blocos de rua, as prefeituras disseram que não tinham tempo hábil para organizar uma infraestrutura para as folias no feriado de Tiradentes. Em São Paulo, entidades que representam os blocos aceitaram desfilar no segundo semestre, mas mesmo assim cerca de 50 blocos vão desfilar a partir de amanhã. No Rio, os blocos decidiram ir para as ruas mesmo sem o aval da prefeitura, e é essa a situação que a gente vai ter no Carnaval Tardio de 2022. E César, como as prefeituras estão lidando com essa programação dos blocos? A Prefeitura do Rio e de São Paulo diz que os blocos são responsáveis por manter a ordem durante as festas. As administrações disseram que a polícia vai monitorar a folia, mas que não vai usar de repreensão violenta para dissipar os foliões. Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br. Um acordo firmado entre a China e as Ilhas Salomão preocupa o governo dos Estados Unidos. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo das Ilhas Salomão assinou um acordo de cooperação com a China. Por esse acordo, os chineses ficam autorizados a enviar policiais e militares para as Ilhas Salomão se considerarem que seus interesses no país estão em risco. A China é um importante parceiro comercial das Ilhas Salomão. Pequim é responsável por obras de infraestrutura no arquipélago que tem mais de 900 ilhas. Está construindo, por exemplo, um grande estádio na capital. Além disso, muitos chineses vivem nas Ilhas Salomão e são donos de muitos comércios locais. O atual primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, está em seu 4º mandato não consecutivo. Desde que ele assumiu o mandato atual, ele vem acelerando as conexões com a China. A medida mais importante até agora tinha sido a ruptura de relações com Taiwan, uma província separatista chinesa que Pequim tenta a todo custo controlar. Essa política externa do Sogavare provocou reações adversas dentro do país. Em novembro do ano passado, uma parte da população saiu às ruas para protestar contra a vitória eleitoral dele e contra a crescente influência chinesa nas Ilhas Salomão. A assinatura deste novo acordo agora amplia as chances de que a China envie tropas para as Ilhas Salomão sob o argumento de proteger seus investimentos, seus cidadãos e seus interesses. Para o primeiro-ministro local, esse seria um respaldo e tanto diante da oposição interna. O movimento diplomático despertou preocupações do outro lado do mundo, nos Estados Unidos. Os americanos temem que o acordo seja, na prática, uma forma de a China estender sua presença militar no Pacífico, exatamente num local por onde passa grande parte das linhas marítimas comerciais que ligam os Estados Unidos à Ásia. Além disso,
Analistas americanos dizem que o modelo de acordo firmado com as Ilhas Salomão pode ser replicado em muitos dos 140 países que já participam do principal projeto de expansão da economia chinesa, a chamada Nova Rota da Seda, condicionando comércio e defesa num modelo só. Feriado aí pela frente, fim de semana no horizonte, o que significa que é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição deste episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista. Nessa semana, a gente indica um festival que celebra a comida brasileira. Depois de 2 anos de edições online, o Fartura Gastronomia desse ano vai ser realizado no Inhotim, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. E nessa edição, tem 5 embaixadores, um chefe para cada região do país. Tem a Morena Leite, a Janaína Rueda, a Manu Bufara, o Saulo Jennings e o Paulo Machado. Na programação tem aula, debate e muita, mas muita comida. Para ler, a gente indica o livro Mitos Gregos, que acaba de ser lançado pela editora Zahar. É uma releitura de várias das histórias clássicas da mitologia grega, mas agora contadas pela perspectiva feminina. A obra é da britânica Charlotte Higgins, que também escreve no jornal The Guardian. Para assistir, tem um encontro de divas na Netflix. A Oprah e a Viola Davis lançam um especial de 48 minutos de papo intimista sobre a vida e a obra da atriz. Ela está lançando uma biografia no fim desse mês, e a nossa aposta na redação é que dá para esperar revelações e boas histórias de bastidores. Para quem está ou vai ao Recife até o fim de maio, a dica é visitar a exposição que mostra a obra do Bozó Bacamarte. O artista tem 20 anos de carreira, marcadas pela iconografia nordestina em muros de cidades como Olinda, Recife e Fortaleza. São grandes obras em que esses muros funcionam como suporte, como tela. A mostra é individual, mas é tão plural que dá a impressão de ser uma coletiva. E, para terminar, chega aos cinemas agora a animação Flea, que conta a história de um acadêmico de sucesso assombrado por traumas do passado. Ele resolve revelar a um amigo pela primeira vez na vida que é um refugiado afegão e que viveu essa experiência ainda na infância. O filme concorreu ao Oscar nas categorias de animação, documentário e filme internacional, algo que era inédito na premiação. Por hoje é isso, na próxima semana a Gama volta com mais dicas. Até lá! Do anúncio de renúncia do deputado estadual Arthur Duval, passando pelo atípico carnaval no feriado de Tiradentes e pelo acordo de cooperação das Ilhas Salomão com a China, e fechando com as dicas semanais de cultura da revista Gama, Durma com Essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Quinta-feira, por causa do feriado, não tem Durma com Essa. Sexta-feira, a Letícia Arcoverde faz o extratos da semana. Ela traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até mais.